E aí, pessoal, tudo beleza? Mais uma aula da disciplina Oficina de Desenvolvimento de Softwares. Pessoal, o tema da aula de hoje será abordagem para processamento de informações de contexto. Na aula passada, eu demonstrei a implementação de um processamento de informações de contexto usando Machine Learning. Eu tinha comentado com vocês que eu ia separar uma aula para apresentar uma abordagem para processamento de informações de contexto baseada em aprendizagem de máquina que eu criei. Então, na aula de hoje, eu vou apresentar para vocês essa abordagem. Por que é importante a gente estudar técnicas, abordagens, formas de processar informações de contexto, interpretar informações de contexto, derivar informações de contexto de alto nível a partir de informações de contexto primárias ou de baixo nível? Por quê? Porque é através da tarefa de processamento de informações de contexto, ou de interpretação de contexto, também chamado de interpretação, que é possível implementar em um sistema sensível ao contexto a sua inteligência, a sua capacidade de raciocinar sobre o contexto, a sua capacidade de interpretar o contexto no qual ele está inserido. Certo? Eu vou dar um exemplo. Eu vou desenvolver um, um aplicativo sensível ao contexto que ele vai ativar o modo silencioso do smartphone de acordo com o contexto do usuário, de acordo com o contexto do usuário, né, do dispositivo. O que acontece? Eu imagino que vocês já devem ter passado por essa situação de vocês estarem participando de uma videoaula, de um meeting, e aí de repente toca o telefone, e o telefone atrapalha, né? Isso aconteceu comigo agora, recentemente. Eu estava participando de uma reunião importante, um meeting importante, e aí durante a reunião o telefone tocou e ficava tocando, tocando, eu fui, desliguei, certo? Então isso atrapalha. Agora imagine se o smartphone, se ele tivesse a capacidade de perceber o contexto, perceber que em determinado contexto ele não deve, ele não deve ao receber uma chamada, ele não deve tocar, né? Certo? Seria interessante que ele, ao perceber o contexto, um determinado contexto, onde nesse contexto é necessário que haja um silêncio, que ele automaticamente ajustasse, né, para modo silencioso, né? Então é exatamente nessa aplicação que eu estou trabalhando. Bom, e aí o meu desafio para desenvolver essa aplicação é criar um mecanismo que viabilize que o smartphone ele possa perceber o contexto. Perceber o contexto, por exemplo, relacionado a uma reunião ou relacionado a uma videoaula, certo? Como criar uma aplicação que ela consiga perceber esse contexto? Isso é um grande desafio. É um grande desafio que exige um mecanismo de processamento de informações de contexto. Então eu fiquei pensando, poxa vida, como é que eu poderia implementar a capacidade para que o smartphone pudesse perceber um contexto de uma reunião, um contexto de uma videoaula, e dessa forma ajustar um modo para silencioso. Aí o que eu pensei? Eu lembrei que toda vez que quando a gente vai, né, agendar numa reunião, vai participar de uma reunião, a gente tem lá tem aquela aplicação do Google, né, que é o Google Agenda, certo? O calendário, né, onde a gente consegue, né, cadastrar eventos,
em um determinado dia, em um determinado horário, não é isso? Então, eu pensei, poxa, legal, essa base, né, de contexto eu posso usar, né, o aplicativo poderá usar, beleza? Ele poderá consultar através de uma API, existe uma API chamada Calendar API, que permite que seja possível você consultar essa base de eventos que você cadastrou. E eu pensei, pô, tá aí, é um caminho para que o aplicativo ele possa perceber o contexto. Mas aí eu fiquei pensando, poxa, será que existe uma outra forma de fazer isso? De implementar o contexto, de acessar o contexto, de perceber o contexto, sem essa dependência do aplicativo do Google? Aí eu pensei, imagina se fosse possível que o smartphone, através, né, do aplicativo acessível ao contexto, ele pudesse escutar o ambiente, ele pudesse ouvir o ambiente, ouvir um determinado contexto, certo? E a partir desse monitoramento do ambiente, né, ele pudesse escutar determinadas palavras, determinadas expressões que indicam a intenção do usuário, especialmente que possam indicar o contexto de uma reunião. Então, normalmente, quando a gente participa de um meet, de uma reunião, a gente começa a reunião dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, o tema da nossa reunião é isso, 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 a pauta da nossa reunião é isso, isso, ou a aula de hoje, o tema da aula de hoje é isso, isso, isso. A gente fala, né? E a gente, através dessa fala, a gente indica qual é o contexto. Então imaginem, né, o aplicativo ele interpretando a fala para derivar o contexto. Muito legal, não é não? Então é exatamente isso que eu vou fazer. Através da fala, né, eu vou conseguir saber, né, qual é o contexto. Se é um contexto relacionado a uma reunião, se é um contexto relacionado a uma aula. E a partir disso, o smartphone ele vai mudar o modo para silencioso e para vibração. Muito legal, né? Para poder fazer isso, eu vou ter que usar uma abordagem de processamento de contexto, certo? Onde eu vou treinar o aplicativo para que ele consiga, né, através da fala, inferir qual é o contexto. Se é um contexto de aula, se é um contexto de reunião. Beleza? Então, a abordagem que eu vou usar para fazer, né, para implementar essa aplicação, acessível a contexto, ela é a abordagem que eu vou apresentar agora para vocês. Beleza? Claro que eu vou fazer alguns ajustes, mas a base é essa abordagem que eu vou apresentar para vocês agora. Então vamos lá. Bom, então como eu já falei, a abordagem de processamento de informações contextuais que eu irei apresentar nesse curso, ela é baseada em aprendizagem de máquina. O objetivo é predizer os rótulos de classe para registros de teste a partir de uma função, modelo de conhecimento, aprendida por meio de um conjunto de registros de treinamento com rótulos de classes conhecidos. Beleza? Então, em outras palavras, a partir de um dataset que vai conter um conjunto de registros contextuais, certo? Rotulados, onde determinadas expressões, determinadas falas estarão associadas a um determinado rótulo, né? E o rótulo ele pode indicar que é um contexto de EAD, que é um contexto de meeting, entre outros. E aí, a partir desse dataset, eu vou gerar um modelo de aprendizagem de máquina, que é chamada de modelo de conhecimento, que é uma função. Que, dado como entrada a esse modelo, um determinado contexto, um determinado registro contextual, que se refere, por exemplo, uma fala, uma expressão, esse modelo ele vai inferir, né, o modelo de conhecimento vai inferir qual é o rótulo, ou seja, qual é o contexto, né? Um contexto de reunião, um contexto de EAD, um contexto de Meet. Estão dando para entender? Certo? Então, esse é o objetivo, meu objetivo de usar essa abordagem.
Mas para a gente entender legal essa abordagem, é importante a gente conhecer a base da aprendizagem de máquina. Tudo bem? A base de Machine Learning. Machine Learning tem como objetivo ensinar, vamos dizer assim, literalmente ensinar através de exemplos uma máquina, né? Um software, um sistema. Então eu apresento para essa máquina, para essa IA, um conjunto de exemplos e através desse conjunto de exemplos essa máquina ela vai aprender acerca de um determinado domínio do conhecimento ou acerca de um determinado contexto, certo? E aí nesse processo é dividido em duas etapas: a etapa de aprendizagem, também chamada de etapa de treinamento, e a etapa de predição. Na etapa de treinamento ou aprendizagem é na etapa onde será submetido a IA, a um algoritmo de aprendizagem, um conjunto de exemplos, um conjunto de registros. E a partir desse conjunto de registros vai ser gerado um modelo de conhecimento, certo? Então essa é a etapa de aprendizagem ou treinamento. Na etapa de predição, dado como entrado um conjunto de registros de testes ou registros que não estão ou registros não classificados, não conhecidos, dado como entrada ao modelo de conhecimento, um registro não conhecido, esse modelo ele vai inferir, né? Vai inferir um rótulo para esse registro, uma classe para esse registro. Então, essas são as duas principais etapas de um processo de aprendizagem de máquina. Vamos dar uma olhada nesse slide, nessa figura que vai ficar melhor tudo que eu acabei de falar. Então, vamos começar pela etapa de aprendizagem. Então, a etapa de aprendizagem, a partir de um dataset que contém um conjunto de registros, observe aqui, ó, nessa figura, nós temos um dataset que tem vários registros. Os registros eles são compostos pelos atributos tempo, temperatura, umidade e jogar. Tempo, temperatura e umidade são atributos preditivos. Observe que tempo, temperatura e umidade são atributos que têm relação com informações de contexto, não é? E o último atributo, o atributo jogar, é o atributo de classe, onde esse atributo, o valor desse atributo é um rótulo, é uma classe, certo? Então, esse dataset ele contém um conjunto de registros rotulados como sim ou não. Cada registro corresponde a um contexto no qual ocorreu sim ou não uma partida de futebol, beleza? Então, se a gente observar o primeiro registro, tempo, sol, temperatura 30, umidade 80, jogar sim. Nesse contexto, sim, houve uma partida de futebol. Vamos pegar o segundo registro. Tempo, sol, temperatura 26,6, umidade 80. Não, nesse contexto não houve uma partida de futebol. Vocês estão me entendendo? Então tem aí nesse dataset um conjunto de registros ou contextos, registros contextuais que indicam, né, são exemplos que indicam quando foi possível ou não haver uma partida de futebol. E aí, a partir desses exemplos, a gente pode usar uma técnica de aprendizagem, um algoritmo de aprendizagem, que pode ser redes neurais, pode ser rede bayesiana, SVM, máquinas vetores de suporte, né? Árvore de decisão, entre outras técnicas, que a gente pode empregar para, dado como entrada o dataset, dado como entrada esses exemplos, vai ser gerado um modelo de conhecimento, né? Modelo de conhecimento, que é uma função, a função y igual a f de x, onde y corresponde ao atributo de classe, corresponde ao rótulo, né? Que será obtido através da função, né? Ao receber o valor de x, né? X corresponde a um registro de teste, um registro não rotulado, certo? Então, na segunda etapa, uma vez que o modelo de conhecimento foi obtido a partir da aprendizagem, na etapa de aprendizagem, a função y igual a f de x ela foi gerada. Dado como entrada um conjunto de registros de testes, observe que o conjunto de registros de testes eles não estão rotulados. Então, vamos pegar aqui o primeiro registro, o primeiro contexto. Ó. Está fazendo sol, a temperatura é 30 graus, a taxa de umidade é 80. E aí, nesse contexto, poderá haver uma partida de futebol, sim ou não? Se a gente pegar esse registro e submeter ao modelo, se a gente pegar esse registro, ou seja, x, e passá-lo como argumento para a função f de x,
Qual vai ser o valor de y? Provavelmente o valor de y vai ser sim, né? Sim, por causa do exemplo, né? Do exemplo que serviu, né? De base para a geração do modelo de conhecimento. Vocês estão entendendo? Então essa é a etapa de predição. Beleza? Bom, aí eu criei um conceito chamado registro contextual. Registro, né, o registro contextual se refere a um registro que faz parte do dataset, né, que faz parte do conjunto de registros de treinamento, faz parte da base, né, contextual. São denominados de registros contextuais porque são compostos por atributos preditivos e de classe, baseados nas dimensões semânticas 5W mais 1H. Beleza? Que vocês já aprenderam, né? Who, where, when, what, why, how. Então eu criei esse conceito de registro contextual. Isso aí foi um dos resultados da minha tese de doutorado, né? A criação dessa abordagem inspirada em aprendizagem de máquina e inspirada em dimensões contextuais. Ok? Bom, vamos dar uma olhada aqui nessa tabela para que a gente possa visualizar exemplos de atributos preditivos e atributos de classe que podem ser combinados para compor um registro contextual. Então observem aqui a coluna dimensão semântica. Eu coloquei aqui nessa coluna dimensão semântica algumas dimensões semânticas, né? Where, when, how, what. Beleza? Exemplos de atributos preditivos, né? Atributos preditivos do tipo where, do tipo when e do tipo how. Certo? Então, do tipo where, lugar, zona, estado. Valores candidatos: casa, escola, shopping, escritório, ônibus, restaurante. Para lugar, né? Para zona: norte, sul, leste, oeste, centro. Estado: Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro. Certo? Poderia colocar também cidade, né? Tudo bem? Exemplo de atributos preditivos do tipo when, tempo, né? Dia, período, tipo do dia, ok? Valores candidatos: dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Período: manhã, tarde, noite, madrugada. Tipo do dia: fim de semana, dia da semana, feriado. Certo? Exemplo de atributo do tipo how: dispositivo, tipo de dispositivo, aplicação. Poderia ser também tipo de rede, ok? Dispositivo: tablet, smartphone, TV, set-top box, notebook, PC. Tipo de dispositivo: fixo, móvel, portátil. Aplicação: aplicação ELB, móvel, desktop. Beleza? Exemplo de atributos de classe. Atributos de classe está relacionado à dimensão semântica what, né? What, de o que, o qual. Exemplo de atributo: gênero, necessidade, conteúdo. Gênero, valores candidatos: policial, musical, ação, romântico, comédia, ficção. Necessidade: hedônica, utilitária. Conteúdo: esporte, notícias, entretenimento, música, educação, compras. Beleza, pessoal? Então, de acordo com os requisitos do sistema, tais atributos podem ser complementados ou até mesmo substituídos por outros. Certo? Então, eu gostaria que vocês percebessem, através dessa tabela, que através da combinação, né, dos atributos preditivos e atributo classe, é possível nós criarmos um registro contextual. Né? Isso vai depender dos requisitos do sistema acessível a contexto que você vai desenvolver. Beleza? Então, registros contextuais são utilizados nas etapas de aprendizagem e predição, nas duas etapas de um processo de aprendizagem de máquina. Né? Então, dependendo da tarefa, o registro contextual ele pode conter ou não um rótulo Y de classe no atributo classe. Né? Se for um registro contextual utilizado na etapa de aprendizagem, esse registro contextual ele vai fazer parte de um dataset e esse registro contextual ele vai ter um rótulo, um valor de Y. Certo? O rótulo Y pode ser atribuído explicitamente ao atributo classe
ou descoberto através da tarefa de predição. Ok? Um registro contextual ele pode ser obtido por meio da interação do usuário com o sistema. Por exemplo, ao assistir ou avaliar um programa de TV, ao acessar informações sobre um produto, ao solicitar recomendações recomendações de conteúdo, certo? Essa abordagem é conhecida como realimentação de relevância, do inglês feedback e relevância. Então, toda vez que o usuário ele assiste ou avalia um programa de TV, ou acessa determinadas informações sobre um produto, serviço, conteúdo, ou solicita recomendações, ele está realimentando o sistema, né, com registros contextuais. E a gente chama essa ação do usuário de feedback e relevância. Na tarefa de classificação, os registros contextuais eles podem ser referenciados como tuplas ou instâncias, né? Que é um termo normalmente bastante utilizado em banco de dados. Uma instância X ela pode ser representada por meio de um vetor de atributos n-dimensional, né? Onde x1, x2, x3 corresponde a atributos, né? Atributos preditivos, certo? Então, depois de nós termos uma visão geral sobre a abordagem, vamos agora entender de uma forma mais detalhada as principais etapas que fazem parte dessa abordagem. Primeira etapa, aprendizagem supervisionada baseada em contexto. Então, esta é a etapa onde o algoritmo de aprendizagem ele constrói um modelo de conhecimento, y igual a f de x. Tá? Por meio da análise de um conjunto de registros contextuais, ou seja, o histórico de contexto, a base de contexto, com rótulos de classes conhecidos. É o que vocês estão vendo aqui. Então, vocês estão vendo nessa etapa 1 o dataset. O dataset contextual, a base de registros contextuais, ou histórico de contexto, vários nomes podem ser dados. E aí observe que os registros eles são compostos por atributos preditivos e um atributo de classe. Atributos preditivos do tipo where, when, how, certo? Que são os tipos que eu coloquei aqui nessa tabela. Where, when, how, what. Tudo bem? Então, quais são os atributos preditivos? Lugar, dia, período e dispositivo, certo? Lugar do tipo where, dia do tipo when, período do tipo when, dispositivo do tipo all. São os atributos preditivos. E o atributo de classe? Conteúdo. Olha o tipo. O what, né? O que, o qual. Certo? Qual o conteúdo que o usuário, nesse exemplo aqui, né? Por exemplo, qual o conteúdo que o usuário ele assistiu, ele acessou. Certo? Então vamos dar uma olhada no primeiro registro contextual. Lugar, casa, dia, domingo, período, noite, dispositivo, TV, conteúdo, entretenimento. Ou seja, é um contexto, né? É um contexto onde um usuário ele estava na casa dele num domingo, período da noite, assistindo TV, conteúdo do tipo entretenimento, certo? Segundo exemplo de registro contextual, escritório, lugar, né? Lugar de escritório, dia segunda, período manhã, dispositivo notebook, atributo classe, economia. Ou seja, esse mesmo usuário, ao mudar de contexto, né? Por exemplo, lugar, né? Esse usuário, ao estar no escritório, numa segunda, pela parte da manhã, né? Período da manhã, acessando notícias, né? Através de um notebook. Que tipo de notícias? Economia, né? Certo? Mais um exemplo de registro contextual. Esse mesmo usuário, ao retornar para casa, né? Sei lá, ao retornar para casa, num sábado, à tarde, assistindo TV, qual tipo de entretenimento que ele acessou? Esporte. Estão entendendo? Então, a partir desse conjunto de exemplos, é possível a gente aplicar nesse conjunto de exemplos, conjunto de registros contextuais, um algoritmo de aprendizagem de máquina, especialmente algoritmo de máquina que implementa classificação. E aí vai ser gerado um modelo de conhecimento. Esse modelo de conhecimento é aquela função y igual a f de x que representa, né, que implementa, que codifica o conhecimento contextual, né, a partir dos registros contextuais. Beleza?
E aí vem a etapa 2, que é a predição de classes contextuais. Ou seja, a partir de um determinado contexto, a partir do contexto atual, eu quero predizer, né, é, qual é o tipo de conteúdo que o usuário poderá ter interesse, por exemplo. Então, etapa onde deseja se predizer o rótulo Y, né, de classe, para o atributo classe de um registro X contextual, ou seja, um registro de teste. Então, para isso é necessário que o algoritmo de predição utilize o modelo de conhecimento obtido na etapa 1. Então, dado como entrada um registro contextual de teste, que não se sabe qual é o rótulo dele, o valor de Y, a gente vai submeter esse registro ao modelo de conhecimento, né? Certo? E aí, esse modelo de conhecimento ele vai receber como entrada o X, que é exatamente esse registro contextual de teste, e vai gerar como saída o valor de Y, que é o rótulo, beleza? Então, se um determinado sujeito, se ele estiver na casa dele, um domingo à noite, assistindo TV, qual vai ser o tipo de conteúdo que provavelmente ele vai ter interesse nesse contexto? Entretenimento, né? Porque entretenimento foi o exemplo que foi passado para o algoritmo de aprendizagem, ok? A gente utiliza algoritmo de aprendizagem que implementa abordagem de classificação porque o que nós estamos fazendo aqui simplesmente é classificar mesmo, né? Eu estou classificando aqui um registro contextual em uma determinada classe, que poderá ser entretenimento, economia, esporte, música, compras, né? Nesse caso, esse registro foi classificado como entretenimento. Então, entretenimento, essa classe, ela é na verdade um tipo de conteúdo que o usuário tem interesse em um determinado contexto. Deu para entender a minha abordagem? É bem simples, né, pessoal? Acho que é alongado. Bom, implementação e exemplos. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar a implementação para a próxima aula, certo? Eu tenho aqui uma implementação baseada em Java, né, em Java. Não sei se vocês têm experiência com Java, usando uma API chamada Welcome, mas é interessante também a gente olhar uma implementação baseada em Python, né, usando Scikit-learn, que é uma biblioteca bastante utilizada hoje em dia para aprendizagem de máquina, certo? Eu vou ver se eu implemento uma versão dessa minha abordagem em Python. Conforme eu mostrei aquela implementação lá no Colab, né, no Colab da Google, né, aquela implementação, beleza? E aí eu vou mostrar, né, como nós podemos implementar essa abordagem. Tudo bem, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido e espero que vocês procurem, né, quem sabe, utilizar essa abordagem nas aplicações de vocês, beleza? Nos sistemas sensíveis ao contexto de vocês, que vocês estão projetando, né? E é isso aí, beleza, pessoal? Show de bola? Então, na quinta-feira eu vou subir um vídeo sobre a implementação dessa abordagem para vocês. Um forte abraço para vocês e bons estudos, pessoal. Até mais.